Salve, salve, galera, tudo bem? Flamengo, heptacampeão do NBB, bateu o São Paulo no jogo 3 das finais, faturou mais uma taça ali do Novo Basquete Brasil, e é isso que a gente vai falar hoje. Então eu já conto aqui com o seu like, com o seu comentário do que você achou da campanha do Flamengo nessa temporada, e principalmente com a sua inscrição aqui na Locomotiva. Tô apelando, sim! Assumo, para o seu momento flamenguista mais emotivo, né? E já deixa o seu se inscrever aqui, nem pensa muito, só aperta o botão e já continua aqui com a gente. Não chegou a ser uma surpresa esse título do Flamengo, tá? Desde o começo da temporada, a gente já colocava os rubro-negros aqui como os maiores postulantes ao título. É bem verdade que esse ano, com alguns candidatos teoricamente mais à altura, notadamente o Minas e o São Paulo, né? O São Paulo, inclusive, chegou na final. Mas o Flamengo sim, né? Deveria defender a sua taça, o atual campeonato, né? Já que ele venceu em 2018 e 19, e mesmo em 19 e 20, ele era o líder da fase de classificação, assim como foi nessa temporada também. Então isso quer dizer que o campeonato foi chato? Foi previsível? Bom, aí a gente pode ver de várias maneiras. Em termos de resultado final, não discordo que ele foi previsível. Os principais times terminaram nas primeiras posições, não tivemos grandes surpresas, tá? Tivemos o Pato, o paulistano em certa maneira, mas não teve nada extremamente surpreendente. Mas por isso o título tem menos valor? Por isso o campeonato tem menos valor? Eu não vejo assim, né? Tão difícil quanto chegar ao topo, e aí já usando um clichêzaço, né, já nesse vídeo, tão difícil como chegar ao topo é se manter nele. E o Flamengo tem se mantido nele há muitos anos. Isso, inclusive, é um tema de um vídeo muito legal, né? Vou acabar fazendo em algum momento nos próximos meses, como o Flamengo virou um time, deixou de ser um time bom, um time tradicional no basquete brasileiro, que tinha temporadas boas de disputa de títulos e temporadas medianas, como qualquer outra equipe, para se tornar essa hegemonia que a gente vê aí já há uns bons 10, 15 anos no basquete nacional. Mas tem muito mérito nisso. O Flamengo ele conseguiu melhorar uma equipe que já era muito boa, e ele conseguiu identificar exatamente quais peças ele deveria manter, quais peças ele deveria trocar. E havia ainda assim questionamentos acerca disso. Quando o Iago, o Hetzheimer e Chuzito, mas principalmente Iago e Hetzheimer chegaram, eu fiquei com algumas dúvidas. Eles eram jogadores de muita personalidade nas suas equipes anteriores, líderes de seus elencos, e chegariam em um Flamengo notabilizado tanto pela já presença de nomes como Balbi, Marquinhos, Olivinha, como também pelo estilo de jogo do Gustavinho, de muita rotação. Então muitas vezes os jogadores não ficam tanto tempo assim em quadra, né? O Hetzheimer, por exemplo, no jogo 1 jogou 19 minutos, sabe? Então eu tinha essa dúvida de como esses talentos individuais iriam se encaixar num elenco que já era tão coeso, tão jogando em prol do coletivo, mesmo que com jogadores muito bons, né? Mesmo com individualidades muito boas. Eu tinha certas dúvidas de como haveria esse encaixe no NBB, e não podia ter sido melhor, né? O Flamengo, obviamente, com dinheiro é muito fácil, eu já vou me antecipar a esse argumento, tá? Quando você tem um orçamento, o maior orçamento do Brasil, as coisas ficam um pouco mais fáceis. Mas até voltando naquela ideia de pensar em como o Flamengo chegou nesse patamar, a gente também entende como o Flamengo chegou a ter tanto dinheiro, né? Hoje, o Flamengo não é mais exemplo para nenhum time. Nenhum time pode olhar para o que o Flamengo é hoje e falar, vou fazer igual. Não, os times têm que olhar para o que o Flamengo era antes e para o percurso que o Flamengo percorreu, tá, para chegar no que é agora. Porque agora o Flamengo está, também usando um termo que os rubro-negros adoram, em outro patamar, né? Então não é um estilo copiável, não é uma fórmula que você pode aplicar em outros lugares. Não, só que por mérito próprio o Flamengo chegou nesse estágio que ele está hoje. Então as coisas tornaram-se um pouco mais fáceis, principalmente quando a gente pensa em reposição de elenco, tá? No atrativo, no oferecimento de altos salários, etc. Então o Flamengo ele conseguiu fazer isso muito bem. A adição do Chuzito e principalmente do Luque Martins no meio da temporada foram cirúrgicas, foram precisas e elevou o time, né? Como eu dizia, o Flamengo também é a prova de
como um elenco numeroso e qualificado faz a diferença. O Flamengo teve muitos problemas ao longo da temporada. Na Champions estava sem o Balbi, sem o Olivinha, sem o Tiozito. Nos playoffs estava sem o Balbi. Sem o Balbi, né, faz um tempo. No meio da temporada, o time perdeu o Marquinhos, né, que teve ali, testou positivo para a Covid-19, e o Marquinhos, inclusive, demorou a pegar no ritmo novamente, né. Me surgiu até uma certa preocupação se ele conseguiria retomar o nível físico que ele tinha antes. A gente viu que sim, né, pelo menos aparentemente. Mas o Flamengo teve inúmeros problemas. Por muito menos, outras equipes do NBB que tiveram alguns problemas se desmontaram, né? Se perderam totalmente o nível, perderam totalmente o foco ao longo dessa temporada. O Flamengo não, com um elenco mais robusto, conseguiu manter essa sequência. E que sequência, né? A gente não pode passar por cima disso. Segundo turno inteiro, playoffs inteiro invicto, né? Foi a primeira vez que um time varreu todas as séries de playoffs, é a primeira final em melhor de 5 em que houve varrida nesse NBB, então é um Flamengo que bateu inúmeros recordes, igualou o número de vitórias consecutivas do Bauru, e como ele terminou vencendo, né, obviamente, né, é campeão quem vence o último jogo, o Flamengo pode ampliar esse recorde nas primeiras rodadas no próximo NBB. Então tem tudo ali para bater esse recorde do Bauru Basquete, só precisa ganhar mais um joguinho ali só e quantos outros quiser para aumentar essa marca. Mas então tem um mérito muito grande, é um elenco muito qualificado, um elenco que, pelo menos visto de fora, não pareceu se importar os principais nomes, muitas vezes, em ter um papel secundário. Iago, que foi o grande destaque ali das últimas semanas do Flamengo, atuava bem menos no começo da temporada, tanto por se encaixar quanto pela presença do Balbi. Aliás, muitas vezes ele dividia a quadra com o Balbi, né? Ele não conseguia... Não é que ele não conseguia, mas o Gustavinho não fazia opção por um ou outro, né? Muitas vezes utilizava os dois juntos. Luque Martinez chegou já também muito bem. Mineiro e Léo Demétrio discretos como sempre e eficientes da mesma maneira, né? Sempre ali fazendo um papel que não é mostrado nas estatísticas. Mineiro, espero, né, que seja ali agraciado, pelo menos nessa temporada, com o título de melhor defensor. Então o Flamengo, depois eu posso fazer outros vídeos analisando mais friamente esse Flamengo, peça por peça, parte por parte, etapa por etapa da temporada, mas eu já fiz coluna no Área Restritiva sobre o título do Super 8, já falei também aqui na Locomotiva, quando o Flamengo ganhou a Champions, e agora não é diferente, né? A trajetória do Flamengo apenas ali adicionou mais um título alguns meses após a conquista da Champions. Então até por causa disso, talvez isso aqui fique um pouco mais curto. Mas falando especificamente das finais, né? Foram finais com as histórias, as trajetórias dos jogos nem foram assim tão diferentes, muito por conta do baixo tempo, do pequeno tempo de descanso, né, entre um jogo e outro. Não dá tempo de você treinar, de você mudar muito o estilo da sua equipe, né? Geralmente é uma análise em vídeo, uma conversa, alguma coisa mais assim, não tem tempo para treinar. Então as histórias foram semelhantes, ainda que os personagens, as estratégias utilizadas em quadra tenham mudado um pouco. Mas, por exemplo, algumas coisas se mantiveram. São Paulo teve problemas nos rebotes ofensivos. São Paulo conseguia fazer um jogo equilibrado, mas em dado momento deixava o Flamengo abrir vantagem, certo? E depois tinha que correr atrás, e correu, né? Já virando a chavinha aqui também para falar um pouco do São Paulo, que fez uma campanha muito legal. Ano passado o São Paulo teve a melhor campanha de estreia na história do NBB. Agora foi a equipe com menos tempo de elite no basquete a chegar em uma final de NBB. Então é um projeto que tem muitos méritos. Existem ali rumores que pode diminuir o orçamento, eventualmente até algo que comprometa o alto nível que tem apresentado. Espero que não, né? Vou falar disso nas próximas semanas, mas espero que esse vice-campeonato não tenha ofuscado os planos de manter um grande time, né? Não tenha viciado os olhares de quem comanda o time do São Paulo. Mas foi uma equipe que teve sim muito mérito em, principalmente, conseguir correr atrás do Flamengo, né? A gente viu que quando o Flamengo abriu uma vantagem ao longo da temporada, o jogo acabava, né? Contra o São Paulo nessa final, não. No jogo 1, no jogo 2, o São Paulo chegou nos últimos segundos com chance de vencer. No jogo 3,
O Flamengo já estava ali com a vitória mais encaminhada um pouco antes, mas ainda assim o São Paulo empatou o jogo em diversos momentos ao longo da partida, né? E apesar do 3-0, a gente não pode esquecer que o Flamengo ganhou o jogo 1 na última bola, ganhou o jogo 2 após o São Paulo perder um lance livre e errar o último arremesso. Então o São Paulo fez sim frente ao Flamengo, apesar dessa varrida na série. É difícil você julgar muito também, né? O São Paulo teve seus erros, sofre com a questão de ter um elenco um pouco menor e ainda desfalcado do Chamel, que é um dos principais personagens do basquete brasileiro, e além de tudo usar uma rotação muito curta contra um time que roda o tempo inteiro, né? Então a gente via o Flamengo utilizando muitas vezes ali o Luque Martinez para marcar o Jorginho. Quando não dava certo, ele ficava carregado em faltas, entrava o Jonathan nas trocas, nos mismatches, Léo Demetrio e Mineiro conseguiam dar conta do recado também. A coisa apertou um pouquinho quando o Dawkins entrava, né? Que ele é um pouco menor, um pouco mais ali uma estratégia de jogo diferente ali do perímetro, mas o Flamengo conseguia ter alternativas, né, para mudar um pouco o esquema de defesa e também de ataque. O São Paulo bem menos, né? O São Paulo ora utilizava o Jorginho Armando, ora o Dawkins e também eventualmente colocava o Isaac e o Gerson. São excelentes peças, mas foi pouco. O São Paulo teve poucas variáveis, né, nessa final. Apostou ali com tudo que tinha de melhor e que já era uma grande coisa. Jorginho, provável bi-MVP do NBB, Lucas Mariano, outras peças muito importantes. Bennett fez jogos excelentes, mas diante do Flamengo não foi suficiente e também teve um pouco de azar ali nas bolas finais do jogo 1 e do jogo 2, beleza? Mas voltando ao Flamengo, né? Iago ficou com o prêmio de MVP das finais, prêmio mais do que merecido, além de fazer o game winner do jogo 1, ter sido um monstro no jogo 2, um pouco mais discreto no jogo 3, né? Dando um pouco mais de espaço para o Marquinhos, que acabou sobressaindo um pouco mais na terceira partida, mas Iago merecidamente assumiu a bronca após a lesão do Balbi, foi o cara dos momentos decisivos no Flamengo, na temporada, e não só na temporada, como principalmente nessa final, até porque estamos falando do MVP das finais, tá? Então esse troféu se justifica, mais um na galeria do Iago, certo? E, bom, o Flamengo tem muitos personagens, né? Além deles, dos que eu já citei, o Olivinha também, né? Mais uma vez ali superando dificuldades ao longo do ano. Todo começo de temporada se pensar, agora vai chegar alguém que vai colocar o Olivinha no banco, já tá com mais idade, não sei o que. Sempre chega ali na virada do turno, começa os playoffs, quem tá lá titular? Olivinha. Quem tá puxando o time na raça? Olivinha. E dessa vez superando até lesão. Com esse título, e aí é uma informação levantada pelo Pineiro Design, e ele tá certo, o Olivinha torna-se o atleta mais vitorioso da história do Flamengo em qualquer modalidade, tá? Então ele já é uma lenda daquele clube, é o atleta com mais partidas na história do NBB, tem acho que 450 ou 451. Então, mais uma vez também o Olivinha pode servir com a personificação desse título do Flamengo, que dessa vez veio com números estrondosos. Sempre foi dominante, sempre esteve um nível acima de seus adversários quando campeão, mas dessa vez foi ainda mais indiscutível. Invicto no segundo turno, invicto nos playoffs, invicto na final. Não deu chances para nenhum outro adversário encostar, para nenhum outro adversário chegar. Parabéns para o Flamengo pelo 7º título do NBB, dos 12 troféus distribuídos pela Liga Nacional de Basquete do NBB, 7 são do Flamengo. O Flamengo pode ficar sem ganhar as próximas 2 temporadas, que ainda assim terá metade dos títulos da história do NBB. É esse o nível de domínio rubro-negro desde que foi criado o novo Basquete Brasil. Beleza, galera? Curta esse vídeo então, se inscreva no canal, por favor, comente o que você achou da campanha do Flamengo. Volta nos próximos dias com análises, curiosidades, tem pré-olímpico vindo aí. Muito obrigado, até a próxima e falou!